Então, beleza. O que eu fiz hoje? Estou tentando melhorar, né? Meu filho reclamou do áudio, do videozinho que a gente fez semana passada. Ficou bom aí. Já falou de comprar um microfonezinho, comprei esse. Disse que é igual ao do Silvio Santos. Grandão, feio. Mas é baratinho. Então, é esse aqui mesmo. Pessoal, hoje eu quero discorrer a partir de um texto bíblico. E hoje é um texto bíblico, só que é longo. Ele já foi contado várias vezes. Eu acredito que você já ouviu falar desse texto e já leu esse texto muitas vezes. E já ouviu mensagens a respeito dele muitas vezes. Como eu sempre digo, Evangelho, considerando o Evangelho a partir da chegada de Jesus ao mundo, a morte, a ressurreição e a ascensão, o Evangelho tem 2000 anos. Então, não dá, isso sem contar todo o Velho Testamento ainda, que é a preparação da chegada do Messias. Então não dá para você querer que eu tenha um texto novo para falar. Talvez o pregador do Evangelho não tenha nada novo para falar. Porque quando a coisa não existia, a mensagem de Deus, e Ele revelou para homens santos que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram não de modo próprio, mas inspirados naquilo que o Espírito lhes ditou, lhes indicou, esses homens trouxeram o que era novo, a novidade, as novas de salvação, do Evangelho. Boas novas de salvação. Então não espere coisa nova, mas preste atenção e tome uma nova atitude com relação à mensagem que já está bombando no mundo há 2000 anos. Para você talvez esteja chegando já pela 10ª vez, talvez, e mude a sua atitude com relação à mensagem que chega, porque a mensagem não vai mudar. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar do Senhor Jesus. Então não espere um evangelho novo. Se aparecer um evangelho novo, mentira, é falso. O que Deus espera, e é Deus que tem que esperar alguma coisa, porque Ele que é Deus, é soberano. O que Deus espera é que com essa velha, antiga, mas sempre nova, em novidade, renovada a mensagem dele, de salvação, você toma uma atitude nova que não tomou até hoje, que é de arrepender-se do seu pecado e crer no Evangelho. Mateus capítulo 13, voltamos a Mateus capítulo 13. Outro dia nós lemos, mas também foi lá em 43, 44, 45. E agora nós vamos ler Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro Evangelho. Mateus capítulo 13, e nós vamos ler os 23 primeiros versículos, tá? São 23 versículos que contam uma história, uma parábola. Jesus conta uma história para exemplificar uma verdade, uma história para facilitar o entendimento de uma verdade. Parece que é isso, tá? Mas enfim, vamos lá. Mateus 13, de 1 a 23. Depois eu digo por que parece que é isso, por que eu disse que parece que é isso. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte da semente, obviamente, caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se aí os discípulos, aqui quando diz os discípulos são os 12, eles ainda não eram apóstolos, porque apostolado é comissão, é envio, eles eram discípulos, mas eram os 12. Chegando-se aí os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E por isso que eu disse agora, será? Disse antes.
Porque a resposta de Jesus à utilização da parábola é bem diferente da resposta que você ouviu a vida inteira de por que Jesus usava parábolas. Por que você fala para eles por parábolas? E ele respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso que eu falo parábola para eles. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, quer dizer, preguiçosamente, ouviram com retardo, ouviram sem pressa, não se apressaram, não se aprontaram para ouvir, fizeram corpo mole, ou ouvidos de mercador. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Maravilhoso texto. Fazer aqui o que se chamaria uma inconfidência, se eu estivesse falando de outra pessoa. Como eu estou falando de mim, é só dar um pequeno testemunho. Esse texto foi talvez... É difícil dizer porque eu nasci no Evangelho, igreja, já falei para vocês, eu nasci em igreja evangélica, meu pai era pastor, eu ouvi mensagens bíblicas até os 18 anos, quando eu saí da igreja para usar droga, eu ouvia mensagens bíblicas 3 vezes por semana, 2 vezes no domingo e 1 vez na quarta-feira. Então multiplica 52 semanas vezes 18 anos, vezes 3, você vai ver o tanto de sermão que eu ouvi no mínimo. Mas dentro do Serene, em 99, este foi o texto bíblico que mexeu comigo de uma forma direta. Meu pai havia morrido em 1997, num ponto talvez mais baixo da minha dependência química, da minha drogadição, da minha vida louca, e ele veio à morte. Em dezembro de 98, a minha mãe, viúva, casou de novo com um homem de 84 anos, que esse homem era convertido, era crente no Senhor Jesus desde os 13, um velhão, sabe? Um baita, um homem que entrou na vida da nossa família. Nós, os filhos, a todos adultos, mas os nossos filhos ainda criancinhas. Ele um baita de um avô, um baita de um, se podemos dizer, um padrasto, um baita homem de Deus, calmo, conselheiro, sábio aos 84 anos de idade. E quando esse texto me impactou aqui no Serene, que alguém pregou sobre esse texto, eu fiz a pergunta, eu escrevi uma carta para minha mãe. Aquele tempo, em 99, era carta, você escrevia com caneta, punha a carta no envelope, punha selo, alguém levava para o correio. Imagina quando isso chegava lá e quando vinha a resposta. Não é mais fazer um WhatsApp, eu pedi para o terapeuta fazer um WhatsApp às 8 da manhã e às 11 já exigi que a mulher tenha dado a resposta, senão eu vou embora daqui. O cara esqueceu de mim. Então tinha um processo terapêutico nisso aí. Eu escrevi uma carta para minha mãe e eu falei para ela assim: pergunta para o Hugo como é que eu faço para ser a boa terra, porque isso me chamou a atenção na parábola.
Porque nós temos três, vamos dizer aqui, eu diria personagens, não são personagens, são na parábola, inanimados. Nós temos, o semeador não é inanimado, então ele é um personagem, porque ele é um ser vivo. Então nós temos três figuras, três personagens, vamos chamar assim, vamos tomar essa licença poética e chamar os três de personagens. Nós temos o semeador, nós temos a semente e nós temos o solo. É disso que trata essa parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto estava semeando, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre as pedras, parte da semente caiu entre os espinhos, e parte da semente finalmente caiu em terra boa, ou foi lançada em terra boa. E aí, tem uma coisa que é bem interessante. Parece um moto perpétuo, pelo menos do semeador e da semente. É o mesmo semeador, fazendo a mesma coisa, com a mesma semente. Depois de 3 anos sendo chamado de Bocó, meu grande amigo Carlos Henrique, ele perguntava o que era Bocó, o outro chamava de Bocó. E eu expliquei para ele o que é Bocó no sentido conotativo, quer dizer, no sentido que a palavra pegou, mas no sentido denotativo, quer dizer, no sentido original da palavra, Bocó é um saco com a boca grande que o agricultor usa e ele vai metendo a mão e vai espalhando as sementes, semeando a semente. Então ele sai, até com aquele bocó atravessado no peito e jogando a semente. E o bocó é o saco que tem a boca grande para caber a mão, caber bastante semente, e ele fazia uma semeadura. E por isso que a gente, quando pega um cara que fica vendo a vida passar, a gente chama o cara de bocó, porque tem a boca grande, fica com a bocona aberta lá, moscando. Gente, veja. O ato de semear não mudou. Passando por qualquer um dos solos, o semeador, pela sua ação volitiva, soberana, um semeador que decidiu semear, passando por todos os solos onde ia, permitia que caísse, deixava cair. Não diz que ele lançava a semente em solo pedregoso, arenoso e espinhento, mas deixava cair. Não retinha com avareza, guardando só para o solo bom. Ele espalhava a semente por todos os solos por onde ele passava. É a mesma semente do início ao fim, por isso que eu expliquei a questão do bocó, não foi só para fazer piada. É que preciso que você entenda que está tudo no mesmo saco. O semeador não sai a semear, fazer a semeadura e ele sai com 5 tipos de semente para espalhar no campo. E nós estamos falando principalmente de cultura de larga escala, como era no caso da Palestina e dos judeus, que semeavam trigo, semeavam cereais, e aquilo como no Brasil até hoje, soja, aquilo usa bastante terreno. Então você não é uma hortazinha. Quem vai plantar na horta não sai a semear. Quem vai plantar na horta leva uma sementinha de alface, leva uma sementinha de chuchu, de tomate e planta ali uma mudinha, sementinha. Se saiu a semear pelos campos, caminhando, é uma semeadura, é a mesma semente saindo do mesmo lugar, pela mão do mesmo semeador, que está fazendo a mesma coisa sobre todos os solos, semeando a semente, espalhando a semente. O que muda? O solo. Nessa parábola, o que é que muda? O solo. E é sobre isso que eu gostaria de refletir um pouco nessa noite. Eu também acredito que era sobre isso que Jesus gostaria que os homens daquele tempo refletissem. Foi sobre isso que ele foi para essa ideia que ele aproximou a mente dos discípulos mais chegados, explicando a eles a dinâmica da história que ele tinha contado. Explicando, fazendo a aplicação espiritual daquilo que ele tinha contado, usando figuras físicas, figuras do mundo natural. Ele aproximou a mente daqueles homens dessa verdade. O que muda é o sol. O que muda é o sol. Mas para acima de o que muda é o solo, eu quero dizer uma coisa para vocês.
A ação de semear é do semeador. Eu tinha uma amiga, ela veio assim, uma pessoa, ela se aparentou a mim por um vínculo meu com uma outra pessoa. Essa senhora se tornou uma parente minha. Criada no Evangelho, pessoa querida e uma senhora já. Então eu abri uma casa de recuperação numa cidadezinha lá longe daqui, e ela ia pregar às vezes. Cara, às vezes reunia 20 homens, e a casa que eu tinha era uma chácara grande, mas a casa, a sede física, era um troço assim, uma casa daquelas de 7 ou 8 quartos que tinha, com vários banheiros e tal, mas era uma residência, então não tinha um espaço. Pegava uma sala e aquela mulher se fechava, às vezes com 20 homens lá dentro, e homens que a gente que conhece a comunidade da Ateu, de cadeia, a gente sabe que nem todo mundo é florzinho que se cheire. Ela se fechava naquilo ali, na sala, e dizia, não, você pode ir lá que eu vou conversar sobre Jesus aqui com eles. E pregava para eles, toda vez, toda semana, ela ia fazer uma mensagem para os moços. E só que tinha uma coisa que um dia ela disse, e eu achei estranho ela dizer aquilo para os moços, porque ela parecia que estava jogando na cara dele assim, porque você precisa ter fé para receber o Evangelho. Assim, hoje eu sou uma mulher convertida, eu sou uma mulher feliz, mas eu pelo menos eu tive fé. Cuidado. Eu já ouvi esse discurso, não só daquela irmãzinha que depois conversei com ela e tentei trazer lá bom termo para dentro das Escrituras. E hoje quero fazer a mesma coisa com você. Você não teve ou não tem fé, no sentido de ter desenvolvido fé, de ter você agarrado a fé. O apóstolo Paulo é bem claro, e isso não carece de nenhum tipo de interpretação difícil, hermenêutica, de dicionário, ou de interpretação de texto, chamar aqui um filólogo, um intérprete de parágrafos, não. Está lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus. A fé é presente de Deus. Então não dá para você se vangloriar, não dá para eu me vangloriar. Não, eu estou aqui, hoje estou pregando, eu já tinha aí, eu já fui um acolhido sereno, na época a gente chamava de interno e tal, e aí como eu tive fé, isso que Deus fez, ele me trouxe aqui. Discurso furado, discurso de arrogante, discurso de fariseu, não existe isso. Eu ganhei a fé e não mereci. Se continua o texto de Efésios 2, 8, 9, 10, se você continua lendo, Paulo diz assim, não pelas obras para que ninguém se glorie, é presente de Deus que não vem pela obra para que ninguém se glorie. Você não faz nada para ganhar a fé, você a recebe e a aceita. É presente de Deus. Primeiro ponto, meu querido, a tua salvação é uma ação soberana do único Deus vivo e verdadeiro. Deus, que na acepção da palavra significa um ser que é plenipotenciário, que tem toda a autoridade e todo o poder, que é inatacável, é imbatível. Alguém contra quem não se pode fazer nada, é alguém que pode fazer tudo que bem entende. Por amor, esse Deus que pode fazer tudo que bem entende, só entende o bem para nós. Ele diz através de Jeremias, eu é que sei os planos de paz que tem para vocês, planos bons, planos de paz, para dar a vocês o final que vocês desejam. Esse Deus que faz o bem, que é o que ele bem entende fazer, soberanamente decidiu semear a semente, e ele saiu para semear a semente. E assim como o semeador, naquele dia, vamos imaginar qualquer dia, eu não sei qual era o dia, Jesus disse que o semeador saiu a semear. Imagina que o semeador sai a semear na Palestina, igual o semeador sai a semear no Brasil ou em qualquer outro lugar que tenha solo para semear. Ele sai 5 horas da manhã, um pouquinho antes da entrada do sol forte. Quando começou a clarear, ele já está com o cafezinho dele lá, se é no Brasil, semeando. Mas é um dia. O semeador não sai a semear de noite, ele sai a semear de dia. Seja lá qual for o dia que esse semeador saiu a semear, era um dia como este dia. E o escritor santo diz lá no Velho Testamento, no dia que se chama
hoje você deve prestar atenção naquilo que Deus está dizendo e fazendo e requerendo de você. No dia que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se a semente cair, se livra da casca, das pedras, dos espinhos e recebe a semente para produzir 100, 60 e 30 por 1. Em algum dia, diz Jesus, contando uma historinha que é uma parábola, quer dizer, que é uma volta para sair do que eu estou falando até onde o que eu quero falar. Em algum dia, o semeador saiu a semear. Quando Jesus vai explicar a parábola, e hoje, tanto tempo depois, nós já lemos o texto completo, já sabemos a explicação da parábola, então nós já voltamos ao texto, já sabendo o final e a explicação. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear a palavra num dia qualquer, e ele explica que ele é o semeador, a semente é a palavra que é lançada. Eu posso dizer para você que, assim como naquele momento, Jesus, veja, quando ele conta uma história fictícia, que ele viu lá, e a história em si não tinha importância, não era um fato histórico que tinha importância, era só a ideia. Quando ele conta uma história para uma multidão e depois afunila e conta para os 12 a interpretação daquilo, ele mesmo está semeando a palavra. Naquele momento, Jesus é o semeador da semente sobre a qual ele está falando. E hoje também. Porque não nos interessa tanto o que aconteceu 2000 anos atrás e o que foi dito 2000 anos atrás, se isso não puder fazer diferença na minha vida hoje. Você poderia tranquilamente, perfeitamente rasgar a sua Bíblia e queimá-la sem nenhum problema. Se tudo que a Bíblia dissesse tivesse sido escrito há 2000 anos, não fosse suficiente, não fosse eficaz para impactar, transformar e salvar a tua vida hoje. Uma mensagem que é muito bonitinha, mas se perdeu no tempo, não serve para nada para mim hoje. Historinha da Rapunzel, historinha da Carochinha, historinha das 1001 Noites, fábulas, como disse o apóstolo Paulo, falando de alguns que enredavam os outros com fábulas, histórias fantasiosas, e aí tem uma conotação de fábulas místicas, mas que contam historinhas espirituais que não podem transformar vidas. Mas o que Jesus estava fazendo naquele dia era semear a palavra para aquela multidão e depois afunilando para aquele grupo de homens mais próximos dele, e ele está fazendo isso até hoje. Porque neste momento, você pode dizer, é o Edson que está pregando? Sim, claro que é. Mas essa é a palavra de Deus que está sendo pregada. Então, de uma certa maneira, quem está semeando aqui a palavra não é o Edson, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É o próprio Deus que está aqui semeando a semente, que é a palavra. Isso está acontecendo hoje. Mas que solo a semente vai encontrar? Porque quando Jesus conta a historinha, o semeador saiu a semear, e a mente das pessoas vai para os campos de trigo, e para aquilo que eles conheciam, até para o trabalho deles diário, de sair, semear, tudo isso. Ele está semeando. E que solos Jesus encontrou naquele dia, naquele momento que ele estava semeando? Ele teve que separar os discípulos e eles perguntaram: por que para eles você não conta? Ele falou: porque eles são outros solos. Eu vou contar para vocês, porque vocês são o solo, a boa terra. Eu só queria que você se tocasse que a Bíblia não é uma historinha, nem uma montagem de historinhas. A Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade, que não muda e não passará. Aquilo que estava acontecendo é o que está acontecendo. E se um semeador estava semeando, Jesus explica que isso é a semeadura da palavra de Deus para cima do mundo, que é o campo. Ele diz: o campo é o mundo. Ainda hoje, e exatamente nesse momento, não estou falando ainda hoje no sentido figurado, um hoje e o hoje atualmente, estou dizendo ainda hoje, agora, neste exato momento, o mesmo semeador, que não sou eu, é o Santo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
esse semeador que na eternidade saiu a semear e daí entrou na nossa história, e desde esse dia ele inaugurou um dia em que ele está a semear a palavra, até hoje está semeando a palavra aqui. E que solo é você? Que solo em você vai encontrar a palavra? Uma outra coisa que você não pode fazer, mas que as pessoas insistem em tentar fazer, é escolher a semente. Não gostei do que aquele cara falou aquele dia. Fui na igreja, mas o cara muito chucro e falou lá. Ele leu na Bíblia, mas eu acho que precisa, tem que ter, deve ter uma outra interpretação, porque não é possível que seja assim. Pô, está ouvindo a palavra de Deus, seja aqui, lá numa igreja não sei aonde, passando, ouvindo, vem para a onda do rádio, vem na televisão, é na sala de um terapeuta, é conversando com a sogra, é conversando com uma filha, é conversando com um amigo crente, e a pessoa fala a palavra de Deus para você, e aquilo vem que é uma paulada na cabeça, porque a nossa vida é toda errada. E a palavra é para acertar os caminhos, para aplainar os caminhos, para endireitar as veredas, para produzir justiça e vida. É para limpar. Não se limpa sem raspar a sujeira. E quando raspa a sujeira, dói, machuca. Você pega um bombril e vai passar numa panela para raspar a sujeira, vai sair alumínio também naquela lado, junto com a sujeira. Porque é alumínio no alumínio. Não dá para tirar pecado da vida, não dá para santificar a vida sem arrancar pedaços de você. E dói. Mas não vai só doer só porque vai arrancar pedaço, porque na verdade tem que morrer muito mais do que fazer curativo. É morrer junto com a palavra, com o verbo que é o Senhor Jesus, para ressuscitar com ele. E você não pode escolher a mensagem que você gosta. Você até pode, mas isso não vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Isso só vai produzir talvez uma plantinha que logo morre, uma plantinha que nem nasce, enfim. Queridos, eu tenho uma necessidade de pensar que o objetivo é uma necessidade minha, existencial. De pensar que o objetivo de um lugar como este estar aberto. Não é para você mudar de vida, no sentido de você dar uma mudada na sua vida. É com o objetivo de você morrer para a vida com a qual você chegou aqui e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Esse é o Evangelho. Eu tenho necessidade de pensar assim, porque senão eu não viria aqui. Se é só para maquiar, para ficar 10 anos sem usar, daqui a pouco está de novo, ou para só não usar droga, ou só... Evangelho não é mensagem de positivismo, de mudança social, ou de mudança moral, ou de mudança ética. Tem uma música da década de 70 do século passado, uma música de 73, em que o conjunto que anuncia, que é o grupo Vencedores do Cristo, eles dizem: não estou aqui falando de umas novas éticas, estou falando de uma mudança, de uma completa virada, de uma nova e outra vida. Não é a mesma vida melhoradinha. Então, não se iluda, você não escolhe a semente, porque soberanamente, no dia que decidiu soberanamente, o semeador saiu a semear a semente que ele soberanamente escolheu, e ele não vai mudar a semente até terminar, até o saco, até o bocó esvaziar, é a mesma semente. E olha, não esvazia, porque ele disse: os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra. A palavra de Deus não se esvazia, não volta para ele vazia, volta com a tua salvação ou com a tua condenação. Também não se engane com essa diabólica interpretação do texto que diz: a palavra de Deus não voltará vazia. Daí o cara diz assim: uma vez eu vi isso, então eu tenho certeza que um dia eu vou ser salvo, porque o próprio pastor falou para mim que a palavra não volta vazia, então Deus vai acabar me levando para ele. A palavra de Deus realmente não volta para Deus vazia, ela vem, bate em você e ela volta para Deus ou com a tua salvação ou com a tua condenação. Noé pregou para a geração, 120 anos, para aquela geração todinha dele lá, 120 anos, pregou palavra de condenação, está escrito.
Então não se iluda, porque a palavra não muda e ela não acaba. Tem semente desde que o semeador decidiu sair a semear, até que ele chega e encontra o solo bom. Sempre tem semente, e ela sempre cai, porque ele é um semeador misericordioso, que age com graça, que age com favor que nenhum solo merece, mas ele espalha sobre todos os solos a sua mesma santa e boa semente. Veja que é uma semente boa. Eu não quero tomar o Serene, gente, essa instituição evangélica cristã. Eu não quero tomar o Serene como sendo o instrumento de Deus para a salvação do homem. O instrumento de Deus para a salvação do homem é a fé que Ele mesmo dá pela graça no Senhor Jesus. Fora de Jesus não há salvação, não há um Salvador. Mas veja, num local como esse, a semente caindo, existe uma oportunidade aqui, em que o próprio Senhor Jesus, que vem a ser no final das contas a própria semente, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, vem sendo semeado e com graça e misericórdia vem se lançando pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre todos. Interessante, a palavra diz em outro texto: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma semente que cai em todo tipo de solo, mas é óbvio que ela só vai produzir no solo bom. Agora, eu falei, não quero tomar o Serene como um mini Deus. O Serene transforma vidas. O Serene não transforma vidas, mas o Serene é um local, um catalisador, vamos dizer assim, um instrumento de Deus para que o Senhor Jesus transforme vidas no poder do Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas perguntam, mas por que não deu certo? O Serene não é tão bom assim. Eu fui na igreja 20 anos, aquela igreja não é muito boa não, porque eu fiquei lá 20 anos, eu nunca encontrei Jesus lá. Só falta o cara pegar a Bíblia e dizer assim, a Bíblia pode ser boa lá fulano, para mim nunca serviu, assim, tem alguma coisa que está faltando aqui, porque nunca transformou minha vida, mas não tem nada faltando. E aquela igreja que prega a palavra de Deus também é boa. E aqui eu posso dar um testemunho, o Serene também é um bom lugar, honesto e eficaz, eficiente, tem feito um baita trabalho para o reino de Deus há 35 anos. E por que dá certo para um e não dá certo para o outro? Jesus explica isso aqui. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas se cai à beira do caminho, amigo, os passarinhos comem a semente, porque o passarinho gosta de semente. Se cai entre pedras, terrinha rasa, olha, cai, você vai nas rochas aí e tal, tem uma sementinha, tem umas plantinhas assim, você arranca com a mão, porque você vê a plantinha, às vezes um arbustozinho desse tamanho, mas é uma raizinha que se espalha assim na horizontal, que não tem como cavar na vertical, porque não tem terra. Aí você, um ventinho, um puxãozinho, alguém que tropeça já leva aquele pequeno arbusto. E se cai entre espinhos, espinho é uma coisa que cresce assim, 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 assim. Então, o que cai entre espinhos, obviamente, vai ser sufocado. A diferença está no solo, não está na semente nem no semeador. Grande erro. Grandíssimo erro, como diria o Chaves, querer pensar. O só pensar que em algum momento, no dia do juízo final, vai poder negociar com Deus e dizer que a culpa é dele porque não se explicou direito, ou porque a culpa é da palavra que não foi eficaz na minha vida, ou porque sem chance, amigo. Porque Deus é perfeito e a sua palavra é perfeita. E qual é a prova? Homens iguais a você, homens iguais a mim, em todos os tempos, mas especialmente nestes tempos em que você está vivo e vendo as coisas. Homens que andam pelos mesmos ambientes que você anda ou andou, têm saído desses ambientes transformados em nova vida, em novidade de vida com Jesus, pelo poder da palavra que eles ouviram, como você vem ouvindo.
sei que alcance pode ganhar agora que eu estou gravando essa mensagem, então eu tenho que agora tentar usar não posso mais dar nome aos bois, porque eu não quero sofrer processo bobo depois só porque alguém se sentiu magoado. Mas eu conheci uma pessoa, um menino, que andava com 2 outros meninos, só aprontando nessa ilha de Santa Catarina, só aprontando. O mínimo era roubar coisa e trazer produto roubado para dentro de casa, trazer dinheiro. Cara, só aprontação e fumando maconha direto. 12, 13, 14 anos, 15. 3, o que eu conheci, que era bem próximo de mim, e 2 outros que eram que a mãe daquele que eu conheci dizia assim: ele é bom, mas os amigos dele que estragam ele. Mas um desses que andava com esse moço num dos piores bairros dessa Florianópolis, droga, que é o Campeche, onde a maconha ali ela reina mais do que o diabo. Esses caras, um deles, depois eu encontrei como pastor da igreja batista do Campeche, aqui na ilha, onde ele fumava maconha, onde ele terrorizava junto com os outros 2. Esse menino do qual eu estou falando, isso claro que se passaram anos, eles viraram homens, esses meninos. Este encontrou lá em Santos, na cidade litoral de São Paulo, o outro, eram 3, um virou pastor aqui, converteu o seu evangelho, se tornou pastor de uma igreja batista aqui. O outro, esse moço encontrou já agora um homem feito, pastor de uma igreja lá em Santos. E aí um dia conversando com ele, eu falei: tá aí, o que mais você precisa de Deus para entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para você mudar de vida? Testemunho você tem mais do que suficiente, amigo. Esses caras se converteram ao Evangelho com o seu Deus pequenininho e mudaram de vida. Eles são pastores. Os caras fumavam maconha com você, roubavam com você, faziam todo tipo de estripulia com você. Hoje são 2 pastores, são seus amigos, você confia neles, você sabe que eles são honestos, não estão dando H, não estão enriquecendo com isso. É Evangelho, é mudança. O que está acontecendo? A palavra falhou? Jesus falhou? O Espírito Santo de Deus falhou? A semente saiu assim, para um saiu quebradinha, é a mesma semente. É o mesmo semeador, o que muda é o solo. Então não se engane, porque o processo da tua salvação depende inteiramente, totalmente de Deus. Eu vejo isso nesse texto quando eles perguntam para ele. Eu faço umas afirmações bombásticas que eu sei que elas vão contra tudo que você tem aprendido nas igrejas todas por aí, porque eu também cresci em igreja e também aprendi o contrário do que eu estou dizendo hoje. Mas o que eu aprendi em igreja não me trouxe salvação, mas o que eu aprendi na palavra de Deus me trouxe salvação e vida eterna. Então eu prego o que está na palavra. Por que eu digo que depende totalmente de Deus? Não pode ser assim, que negócio quer dizer, eu não tenho que fazer nada, e qual é a parte do homem e tal. Depende tanto totalmente de Deus que o próprio Senhor Jesus falou. Eles perguntaram: por que você fala para nós, explica a parábola, mas para eles não explica? Por que conta historinha para eles que eles não estão entendendo nada? Porque não é para eles entenderem, porque eles estão ouvindo de mau coração, eles estão ouvindo de má vontade. Então neles vai se cumprir a profecia do profeta, que eles vão ouvir, não vão entender, vão ver e não vão ver, não vão dar ouvidos, não vão entender e ser transformados e vir até mim para que eu os cure. Mas a vocês é concedido. E a palavra de Jesus fantástica, perfeita, porque a vós é dado, ou seja, é concedido, a vós é permitido conhecer o mistério do reino, entender a palavra de Deus, mas a eles não é isso permitido. Então eu quero te dizer uma coisa: a tua salvação depende totalmente de Deus, não de você. Então dobra o teu joelho e clama por misericórdia. Clama por misericórdia e graça. Clama por salvação. Não tenta produzir a tua salvação, porque não é você que vai produzir, está em você mesmo. Não é você repetindo mantra cristão, repetindo até. Não é. Olha, você pode subir 50 vezes o Cambirela e ficar cada vez dessas 50 dias em jejum e oração em cima. Isso não vai te salvar de nada, nem das câmeras que você vai ter depois. Atitudes religiosas, sacrifícios religiosos, mantras, repetições, qualquer coisa que saia de você não pode salvar, porque você já está perdido. Só pode salvar alguém que está em situação de salvação, alguém que está salvo, alguém que está a salvo do perigo e pode estender a mão e te salvar. E esse é Jesus, que se fez homem, mas não pecou e morreu pelos homens
que ele veio salvar. É uma ação soberana de Jesus. E tem um processo. Então a gente vê no processo, versículos 4 a 8, está descrevendo o processo, que a semente caiu à beira da estrada, caiu na terra, no meio das pedras, daí cresce fraquinho, não suporta nada, caiu entre os espinhos e caiu no solo bom. Esse é o processo. E é assim que está sendo. Jesus contou essa história e não é diferente, por isso que ele contou uma historinha desse jeito, porque é assim que acontece. São algumas situações emblemáticas, principais, bem ilustrativas, educativas, de como o Evangelho vem se espalhando pelo mundo e como vem fazendo este ou aquele resultado, salvação ou condenação. Então, caiu na beira do caminho, aí ele explica lá na frente, é aquela semente que caiu na beira do caminho e os passarinhos vieram e pegaram a semente, comeram, é aquele sujeito na mente de quem a palavra caiu e ele disse assim: eu não entendo. Tinha um outro cidadão aqui, acolhido aqui uma vez, 60 anos de idade, quando eu ainda tinha 57 ou 58, então ele era um pouquinho mais velho que eu, acho que era isso. E ele sentava comigo na minha mesa e eu estava resolvendo problemas dele. Não era nem problema não era problema que o sereno está resolvendo, não era problema para terapeuta estar resolvendo, porque era problema assim, de perícia, não sei o que, pegar dinheiro no banco. E eu olhava para o cara e disse assim: tá, entendeu, fulano? Então você tem que pegar aqui e tal, tal. Daí você vai no. Ah, não, isso aí não tem nada. Ô cara, estou tentando explicar, tem que pegar teu cartãozinho, faz a senha, escreve. Não, isso aí não tem nada. Eu falei: bicho, é o seguinte, uma vez eu me irritei, falei: cara, é o seguinte, ó, um dinheiro está lá na conta. E o cartão está no teu bolso. E o dinheiro é para você comer, não é para mim. Então, se você vem na cara de pau e diz assim que isso aí eu não entendo nada, você vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem comer, porque eu não vou lá sacar o meu dinheiro para você, pô. No mínimo, você tem que se interessar pela porcaria que nós estamos falando, tentar entender, para poder ter um resultado que te satisfaça, pô. Mas se você fecha a mente, simplesmente você não entende nada, não entende nada. Tem um passarinho com a semente. Jesus está há 2000 anos lançando a palavra através da sua igreja agora, com o Santo Espírito. E o cara esperando não entender nada disso. Isso aí não. Pois eu ouvi uma vez isso aí, mas eu não entendi nada. Tá bom, mas você vai para o inferno só porque se recusou a entender. Isso não vai te ajudar em nada, simplesmente ficar inventando historinha e xaropeando e dizer: eu não entendo, eu não entendo. Não entende? Não quer entender? Está fechando o ouvido, está fechando os olhos, está fechando a mente, se recusa a entender, vai para o inferno. Porque o inimigo, e aí o inimigo é o Satanás mesmo, ele vem e arranca a palavra da tua mente, porque você se recusa a entender, e daí você nunca vai entender, e essa palavra nunca vai frutificar em salvação na tua vida, porque você está fechando os ouvidos para não ouvir, está fechando os olhos para não ver, está desbaratinando a mente, está digredindo, está indo para qualquer lugar, menos para sentar e tentar entender com humildade e pedir entendimento ao Santo Espírito de Deus, que é o Pai de toda a sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Mas não fique dizendo: não entendo, não entendo. Não tem problema. Semente foi lançada, vai deixar o passarinho comer e nunca mais vai ter outra semente ali, porque o semeador já foi para o outro lado, amigo. Tem um cara que também ouve a palavra e logo recebe com alegria. É um cara que a semente cai no meio da rocha, um pouquinho só de terra. Mas, gente, Jesus, uma vez falando com os discípulos, ele disse assim: o mundo vai odiar vocês. Ele me odiou, por isso eu sei que ele vai odiar vocês. Vocês não são melhores do que eu, vocês são da mesma essência. Está falando para cristãos, para homens que são seguidores do Cristo, que vivem no Cristo e homens em quem Cristo vive. O mundo vai odiar vocês e vai perseguir vocês e vai maltratar vocês por causa do Evangelho. Mas se você recebe a palavra com muita alegria aqui, legal, o cara pregou, gostei, assim que eu precisava mesmo, eu vou mudar de vida e tal, coisa, muita alegria, mas sem firmeza, sem convicção, sem uma palavrinha que a gente usa muito e às vezes a gente esquece, só usa, mas depois não aplica, sem decisão. Aí o
cara me diz assim, eu não queria, mas acabou acontecendo. Como assim eu não queria, mas acabou acontecendo? Caiu um meteoro na tua cabeça? Não, eu vou ter que cheirar pó. Pô, um meteoro pode cair na tua cabeça sem você querer, mas você não pode cheirar pó sem querer. Então não me vem com papo furado que eu não queria, mas acabou acontecendo. É claro que queria. É isso que queria. Senão teria acontecido outra coisa. Coisa que está na tua mão, você está fazendo, e você vem me dizer que você não queria, mas acabou acontecendo. Que papo furado é esse? Que mentira diabólica é essa? Que você usa até para tentar se justificar e só te afasta da salvação. Porque o que acontece? É o sujeito que sai daqui cheio de alegria porque pegou o evangelho. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas ali embaixo, quando o primeiro colega de boteco, quando a primeira mulher de zona, quando a primeira cunhado, quando o primeiro zombeteiro ou caluniador, quando a primeira pessoa se voltar contra ele para agredi-lo, para afrontá-lo por causa da fé evangélica dele, que ele agora processa, e dizer que ele era até um cara legal, mesmo de vez em quando ele bebia muito para aprontar, mas era um cara legal, ele está maluco, começou a ler esse negócio de Bíblia aí e ficou louco, aí se envergonha, se encolhe todo, se escandaliza, como diz Jesus, e esse é o cara que está ali, e é bem emblemático a semente que é no meio da pedra, porque é o cara que tem um coração de pedra, e a palavra, a rocha, o martelo de Deus não despedaçou esse coração, essa rocha. Aí tem uma terrinha, aquilo até vinga, mas saindo o sol queima a semente, queima a plantinha, porque não tem raiz, porque não buscou raiz. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são as varas, tem que ficar ligado em mim, porque eu sou a raiz que dá sustentação para as varas. Jesus diz isso. Como é que se mantém ligado em Jesus? Claro, pela decisão, pela fé e pela palavra, pela comunhão mística com Jesus, pela busca da comunhão com Jesus. E Jesus tem um corpo nesse mundo. O corpo do Senhor Jesus não é a Igreja Batista, nem Luterana, nem Assembleia de Deus, nem nada. É a única e invisível Igreja do Senhor Jesus. A união mística de todos os crentes em todos os tempos, de todos os crentes no Senhor Jesus. Então em comunhão ali, em comunhão com a palavra, em comunhão direta com Deus, pelo único intercessor, intermediário que é o Senhor Jesus, na oração, assim que se mantém a palavra. E aí vem perseguição. Outro dia falei para vocês já, uma pregação que eu ouvi que me impactou bastante, o pregador dizendo que um dia ele foi na Nigéria, tinha essa historinha que talvez vocês que ouviu segunda passada já esqueceu, ele foi na Nigéria visitar uma mãe cujo filho de 9 anos estava numa calçada dizendo para os caras, eu sei que vocês querem que eu negue Jesus, eu estou morrendo de medo, eu queria que vocês não me matassem, mas eu não posso negar Jesus. E levou um monte de tiro no estômago, na região do estômago, e foi deixado sangrando e, como é que se diz, agonizando na calçada para morrer, e morreu, porque não podia negar Jesus, porque ele não era uma pedra, uma terrinha. Ali a semente era produzida, amigo. Mas tem uma parte da semente, gente, é a mesma semente, é o mesmo semeador. Eu vou insistir nisso, para você não se confundir, não ficar se enganando, e é a mesma semente, o mesmo semeador. Busca em você onde está a coisa, e busca em Deus o refazimento, a recriação desse você, apresentando-se voluntariamente, negando a si mesmo e apresentando-se para tomar a cruz diariamente junto com Jesus, para ressuscitar com ele, porque o erro não está na palavra. A outra parte caiu entre os espinhos, e Jesus é muito claro. Os espinhos, gente, e aqui é a nossa praia. Tudo que eu falei até agora, você pode ouvir ou não ouvir, não sei, mas isso aqui eu sei que você vai lembrar para o resto da sua vida, porque isso aqui é exatamente você e eu. Os espinhos são os cuidados deste mundo, os mimos, cuidados deste mundo, quer dizer, os mimos deste mundo, e o zoinho, a fascinação das riquezas, o desejo de enriquecimento, de riquezas deste mundo, e a necessidade, ou pelo menos o desejo também, de ter os agrados do mundo. Quando Jesus diz os cuidados deste mundo, os mimos deste mundo e a fascinação das riquezas, eu não posso pensar numa outra figura do que
eu não estou dizendo que é só isso, mas eu logo me veio à mente a questão sexual e da prostituição, porque inclusive tem alguns momentos nas escrituras que o próprio Satanás é comparado a Jezabel, aquela meretriz que casou com o rei Acabe e tentou perverter todo o reino de Israel, e ela é o emblema, ela é o ícone da prostituta, essa Jezabel, e até lá na literatura apocalíptica, daí o diabo é considerado, e o sistema mundano é considerado a Jezabel, a prostituta. E quando Jesus diz os mimos deste mundo, logo os cuidados deste mundo. Gente, eu não cresci nesse ambiente, mas depois, quando eu era um adolescente, ainda entrando na juventude, eu enfiei em pé nesse ambiente de mundão. E não tem outra coisa atrás da qual nós corremos a não ser sexo e dinheiro. A gente pode usar o que for, cachaça, pedra, pó, pode dizer o que for, pode mastigar madeira podre, sei lá o que você faz. No final, o que a gente quer é sexo e dinheiro. Uma mulher, se for homossexual, um homem, um outro corpo, para nos mimar com massagenzinhas, né, que tem final feliz, seja lá qual for o final feliz. E dinheiro. Os cuidados desse mundo, os mimos desse mundo não são só isso, óbvio que não. Mas como é forte em nós esse apelo para a impureza sexual, para o esbanjamento, porque traz prazer. E nós desesperadamente buscamos prazer e queremos que o mundo nos mime, nos acalente, nos carregue no colo. Morreu um cara que hoje teria a minha idade, mas ele morreu com 52 anos. Eu o conheci aqui 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então ele teria 64. Ele tinha minha idade, então ele teria 62. Mas enfim, ele morreu acho que aos 50 anos, em 2012, isso mesmo. Ele contava umas histórias sempre e ele fazia mesmo, ele contava umas histórias da família dele, me confirmava o que ele fazia. Ele pegava a caminhonete, punha 5, 6, 10 mulheres em cima da caminhonete, levava para um hotel, às vezes ele enfrentava um avião aqui, ia fazer farra com essas mesmas mulheres no Rio de Janeiro, porque ele gostava do Rio de Janeiro e tal. E imagina as festas, o cara enfrentar um avião com 5, 10 mulheres lá dentro, o que ele vai fazer no Rio de Janeiro? Morreu miseravelmente, incrédulo, drogado, quase meio louco, acreditando que tinha grana, ele não tinha mais do que 10 mil na conta, mas ele achava que tinha uma fortuna lá e tal, os irmãos dele falaram, você já jogou tudo fora. Quando ele sair daqui, o que ele tem não sustenta 3 meses aí. Mas ele teve os cuidados desse mundo. Lembra do rico e de Lázaro? Quando o rico clamou e disse, pai Abraão, eu estou aqui, e Lázaro, ele falou, filho, você lá na terra recebeu todos os mimos possíveis, todos os agradinhos possíveis. E Lázaro só foi açoitado, só sofreu. Agora ele está aqui, você está aí. Eu ainda não vi. Por isso que também eu acho que na parábola a coisa veja que coisa terrível. Quando diz que a semente caiu em solo à beira do caminho, veio um outro e sequestrou a semente. É o inimigo, representado primeiro pelos passarinhos. Quando diz que caiu no solo rochoso, tem uma terrinha, nasceu com alegria, mas aí subiu, aí veio o sol, agente externo, e queimou a semente, porque não tinha raiz em si mesmo. Mas quando fala dos espinhos, é volitivo o negócio. A que caiu entre espinhos é aquela palavra que cai num cara que, na verdade, o que quer, do que gosta e o que busca são os cuidados deste mundo, os mimos deste mundo e riqueza deste mundo. O cara fascinado pelas riquezas e louco para ter todos os agradinhos possíveis deste mundo. E isso sufoca a palavra nele, mas ele busca isso, diferentemente do sol que vem contra aquela semente que caiu no solo rochoso, da ave que vem, independentemente da vontade dele, rapinar a semente. Eu estou falando com um grupo de homens que eu conheço bem, pela minha história e pela história de vocês, de muitos que eu conheço aqui, que eu estou estratificando, mas não estaria no sereno se não fosse assim. Se não fôssemos homens seduzidos pela fascinação das riquezas do mundo e seduzidos
tentados a viver sempre nos melhores prazeres desse mundo, nós estaríamos aqui nessa situação. Por isso, eu creio que o teu maior perigo, e o maior cuidado e a maior renúncia que você tem que fazer é justamente aos mimos deste mundo e à fascinação das riquezas. Pode ser contigo, pode ser que não seja, mas eu diria que em regra é. Mas enfim, o versículo 18 tem uma coisa interessante, porque Jesus vem falando para os discípulos que aqueles judeus, ele fala parar para eles não entenderem, porque eles ouviram de má vontade, tal. Daqui a pouco Jesus fala para os discípulos uma coisa que eu quero dizer para vocês agora. Eu sei que está quase terminando o tempo, também está quase terminando a parábola, ou a exposição da palavra a respeito da parábola. Jesus diz no versículo 18, ele vem falando, contando a história, os discípulos perguntaram para ele por que ele falava por parábolas para os outros e para eles, né, e tal. Daí ele diz assim, porque eles são assim, assado, o coração deles está endurecido, e eles ouvem, mas não ouvem, eles veem, mas não veem, fecham os olhos, fecham a mente, tal. Daí ele diz assim, mas vocês são bem-aventurados, no 16, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, pois na verdade eu vos digo que muitos profetas justos, muita gente muito melhor do que nós, mais merecedora, desejou ver e ouvir o que nós vimos e não nos foi permitido. E agora tem uma palavra no versículo 18 que diz assim, ouvi, pois, a parábola do semeador. O ouvir é do verbo ouvir no imperativo. Ouçam a parábola do semeador. E aqui Jesus não podia ser mais claro, cara. Ele não está dizendo, fiquem sentadinhos e ouçam o pregador ali, que já está incomodando, já está pensando nos remédios, está pensando em dormir, já está achando piada, não sei o que, o cara não para de falar. Não é esse tipo de ouvir que Jesus está falando. E isso todos fizeram. Toda a multidão fez. Mas ele disse, aquela grande parte, para quem não foi permitido compreender, não ouviu, endureceu os ouvidos. Vocês são privilegiados. Para vocês está sendo dada a explicação do negócio. O mistério que cerca o assunto está sendo revelado para vocês. É privilégio. Privilégio que santos e justos e profetas lá atrás quiseram ter e não tiveram. E vocês estão tendo. Então, ouçam a parábola do semeador. Eu não consegui ficar indiferente 25 anos e meio atrás. Eu não consegui ficar indiferente. Depois de 18 anos, rejeitando voluntariamente a palavra do Senhor, eu me rendi, mas eu ainda não sabia o que fazer, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, e daí eu escrevi para minha mãe, pessoa crente, uma mulher missionária, também já naquela época, em 99, era uma mulher de 64 anos de idade, uma senhora já experiente na fé, com uma baita caminhada. Eu perguntei para ela, e com um marido com quase 70 anos de vida de fé, eu falei, pergunta para o Hugo o que eu faço para ser um solo bom. Sabe qual foi a resposta do Hugo? Eu não falei para vocês, vou deixar falar agora. O Hugo, esse que casou com minha mãe, foi de uma certa maneira meu padrasto, embora nós nem morássemos juntos, é outra situação, mas enfim. A minha mãe escreveu uma resposta assim, o Hugo mandou dizer o seguinte, na ideia dele, ele crê o seguinte, se você está sinceramente fazendo essa pergunta, você já é o bom sol. E a palavra vai frutificar, essa semente vai frutificar em você. Glória a Deus. E aquilo me derrubou. Aquilo me derrubou até a morte com Jesus. E eu ressuscitei com Jesus. E eu espero que essa mesma palavra derrube você hoje, até a morte com Jesus. Não fica olhando para os cuidados desse mundo, nem para a fascinação das riquezas. Não fica reinando porque a parábola caiu, a palavra caiu e você não está entendendo. Pede entendimento, clama, busca. Aleluia. Porque se você com sinceridade buscar a palavra, o salmista diz, no coração contrito não rejeitarás, ó Deus. Se você abrir os seus ouvidos, privilegiado por entendimento, você já foi. Porque Jesus está há 2000 anos com esse texto bíblico explicando, você pode ler e repetir isso o tempo todo quando você quiser. Então você é dos privilegiados que chegaram ao ponto que pode entender o que ele queria dizer. Você precisa ser daqueles obedientes para a fé, para a vida eterna, que
ouve, presta atenção, dá ouvidos à parábola do semeador. Boa noite, senhores. No final ela ficou preto e branco? É porque terminou então. Não, é porque é 21 horas.